Pra te adorar, foi que eu nasci. Quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão é Isaías capítulo 16. Isaías capítulo 16. Desde já compartilhe o vídeo, dê o seu like, o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito ou incentive outros a fazerem o mesmo, tá bom? E então vamos propagar essa mensagem o máximo possível, o maior número possível de pessoas, tá ok? Vamos ser, então, colaboradores nesse sentido. Meus queridos, Isaías capítulo 16 contém uma profecia de julgamento contra o reino de Moabe. Temos aqui uma continuação, né? A respeito desse julgamento. Esse capítulo começa com uma mensagem de luta e lamentação pelo povo de Moabe, que é descrito como sendo humilhado pelos seus inimigos. Ele continua descrevendo a destruição das cidades e das vilas de Moabe, que são retratadas como devastadas por exércitos, né, invasores. Então, o que nós temos aqui ainda trata, né, da punição que foi mencionado no capítulo 15, que nós vimos no vídeo anterior. Então, nós temos aqui como informação adicional o fato de que esse período, né, que nós temos aqui se encontra justamente no texto de 2 Reis, capítulo 17 a 19. Né? Então, nós temos essa destruição que foi causada aqui para os moabitas nesse período, quando Oséias reinava em Samaria, que é o reino do norte, né? O reino chamado também de Israel, enquanto no sul reinava Ezequias, que era o rei então de Judá, que é o reino do sul. Então, os moabitas, descendentes de Ló, eles tiveram uma relação muito tumultuada com os israelitas, como nós dissemos anteriormente, no vídeo anterior. Historicamente, Moabe era uma terra fértil, como o jardim do Senhor. Isso está em Gênesis capítulo 13. E, no entanto, em toda a Bíblia, os moabitas frequentemente entram em conflito, né, com o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Vimos que essa descendência, ou esse povo, vem do relacionamento incestuoso de Ló com uma das suas filhas. Então, espiritualmente, Moabe frequentemente simboliza aqueles que vivem no plano físico ou natural. A sua oposição a Israel pode ser vista como uma luta humana entre os reinos físico e espiritual, representando a nossa luta para viver de acordo com os caminhos de Deus. Então, além da sua mensagem de julgamento contra Moabe, Isaías 16 também contém uma mensagem de esperança e de consolo para o povo de Deus. O capítulo retrata a Deus como um refúgio e fortaleza para o seu povo, que pode confiar no seu poder e na sua soberania em momentos e circunstâncias das mais difíceis. Tá? Então, nós temos aqui Isaías 16 como um lembrete das consequências da desobediência à vontade de Deus, bem como uma mensagem de esperança também e restauração para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Tá? Muito bem. Atacados pelos assírios, os refugiados moabitas, eles fugiram para Selá. Tá? Nós vemos aqui no versículo 1, por exemplo, ele dizendo isso. Vamos ver lá. Envie cordeiros desde Selá, como um tributo ao governante da terra. Envie-nos pelo deserto para o monte da bela Sião. Sião, lembrando que está relacionada a Jerusalém. Então, atacados pelos assírios, os refugiados moabitas fugiram para Selá.
e no país de Edom, ao sul de Israel. Os moabitas desesperados viviam, então, enviaram um tributo, aliás, em cordeiros, né, para Jerusalém, pedindo um pedido de proteção, então, para o reino do sul, no caso aqui, Judá. Jerusalém seria um refúgio seguro por um tempo para eles. Então, eles estão mandando aqui, pedindo, né, que enviem cordeiros, justamente como uma forma de tributo, uma forma de pedido de proteção para que eles pudessem se refugiar ali em Jerusalém. Então, se Judá aceitasse esses refugiados, seria um sinal de compaixão, então, durante esse momento de devastação e destruição de Moab. Tá? Então, envie cordeiros. Né? Então, assim como o rei Mesa enviava 100.000 cordeiros ao rei Acabe, isso está em 2 Reis, capítulo 3, né? Para Israel, todos os anos, então Moab também é orgulhoso, né? Um povo orgulhoso, né? Um povo arrogante e que tantas vezes oprimiu Israel, é aconselhado nesse momento de crise a se submeter ao rei de Jerusalém, e ele faz isso enviando cordeiros para lá, tá? Selá então era a capital, né, fortificada dos Emonitas ao sul do Mar Morto, e ficava justamente num lugar muito estratégico, né? O nome de Selá significa penhasco, tá? Então o povo de Moab ele foi forçado a deixar as cidades e fugiram para o deserto e se estabeleceram entre as rochas. Então essa condição era uma condição desoladora, né? E aí então eles estão buscando refúgio justamente em Jerusalém, em meio a esse problema, né? Esse caos tão grande que eles estão vivendo. As mulheres de Moab foram abandonadas, versículo 2, com Moab sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon, né? Então as mulheres estavam fugindo para o sul, para escapar então do invasor que vinha do norte. E Arnon significa lugar de passagem, tá? Então elas estavam buscando se refugiar, justamente indo para o sul. Ajudem-nos, diziam elas. Elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos, não nos traiam agora que nós escapamos, tá? Então era o desejo então de que pudessem ser protegidas essas mulheres. Mais uma vez lembrando que as mulheres, né, elas tinham uma condição muito difícil naquela época e elas precisavam de alguém que as protegesse, então precisavam de uma figura masculina, de um homem, especificamente um marido, para que pudesse ajudá-las tanto na proteção como também na continuação da sua prole ou da sua linhagem. Deixe que o povo de Moab more com vocês, escondam nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Tá? Então Jerusalém era a principal fortaleza, né, da Palestina, quando os assírios vieram então, né, desfazer a revolta que é mencionada no capítulo 14, tentando então destruir toda aquela região sul, destruindo também Jerusalém, né, e os povos abaixo ali. Tá bom? Então ele, no versículo 5 pedem, né, que o Senhor tenha misericórdia deles, tá? Então nós temos aí uma advertência muito clara, e temos também justamente o fato de que Deus ele é misericordioso, Deus é perdoador, e Deus então tem um desejo de ajudar as pessoas uma vez que elas o buscam com sinceridade e com verdade, né? E ele deixa bem claro aqui que Deus estabeleceria um futuro, né, um descendente de Davi para que pudesse governar então todas essas pessoas, ok? Ouvimos falar da arrogante Moab, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. O orgulho e a arrogância, então, eram as evidentes fraquezas de Moab, né? E as principais razões para a sua destruição.
porque com essa arrogância e essa altivez se distanciaram completamente do Senhor e realmente dessa forma estavam fadados ao fracasso, tá? Moabe, então, apesar de ser uma nação pequena, era uma nação muito orgulhosa e muito arrogante, né, e desafiadora de reinos como a Síria e a Babilônia, tá? E a sua arrogância, então, a sua altivez, o seu orgulho, né, demonstrou-se completamente vão, porque eles acabaram sendo completamente destruídos. Toda a terra de Moabe chora, assim, todos em Moabe lamentam ao lembrar dos bolos e passas de Kir Hareset. Kir Hareset. Não restam sequer, né? Então, se Moabe tivesse dado ouvidos aos conselhos do Senhor, né, com certeza não estariam numa situação daquela de desolação e destruição. Então toda a nação estaria chorando, angustiada por causa da sua situação de miséria que estavam vivendo, tá? Os bolos e passas aqui era algo muito comum naquela região, né? Era um produto muito comum, e seus habitantes com certeza lamentariam a perda, né, do seu principal produto, que os ajudava também na sua sobrevivência, tá? Então, eles não tinham mais. E esses bolos de uvas é porque eles tinham muitas plantações de uva. As plantações de Hesbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibma, desertos. Os governantes das nações derrubaram Moabe, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte até a cidade de Jazar e se espalhavam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessam o Mar Morto, tá? Então essas vinhas foram totalmente destruídas, foram pisoteadas, foram estragadas, foram devastadas. As vinhas desse país, né, belo e próspero, foram destruídas pelos invasores cruéis. Então destruíram tudo o que eles viam pela sua frente e a sua principal fonte de renda. Então justamente vinham dessas vinhas, né? Então tudo foi estragado. Então Jazer, por exemplo, o que ele diz aqui, ou Jazar, né? Nós vemos aqui que os ramos da florescente vinha de Hesbom e de Sibma se estendiam então até o norte de Jazar, como ele diz aqui, uma fronteira ao norte, tá? Perto então de Gileade. E eles perderam toda essa plantação porque tudo foi devastado, tá? Tudo foi destruído pelos inimigos, ok? Por isso agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Hesbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas, tá? Em tempos de prosperidade, esse seria um grito de júbilo dos ceifeiros. Mas em tempo de guerra seria o grito do invasor, né? Um grito de terror por causa daqueles que estariam invadindo as suas terras. Quando das colheitas, né, o grito era de alegria, era de satisfação por causa da colheita. Mas agora o grito é por causa do invasor, né, que vem justamente destruir toda a sua colheita, destruir toda a sua vinha. O grito então era de pavor, né? Encerrou-se a alegria, acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação, ninguém pisará as uvas nos tanques e prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas, tá? Então era um momento de alegria, de celebração à colheita, o pisar as vinhas, né? Para que pudesse então fazer o seu vinho. Então esmagar essas uvas com os pés era o clímax então dessa colheita, um tempo de alegria, né? Por causa da prosperidade, por causa daquilo que eles haviam colhido. Mas a alegria então dessa colheita logo cessaria, porque o povo, em seu orgulho, né, ignorou a Deus e se rebelou contra ele, e agora vão pagar um preço alto por causa dessa sua rebeldia. O clamor de meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia porque Hareset, né? Então, o coração era considerado pelos hebreus como um órgão então justamente das emoções.
Então aqui as emoções são descritas, né, como vibrantes e tristes, justamente como as notas de uma lira acompanhando um canto fúnebre. Então o profeta expressa simpatia para com o povo, né, contra quem ele profere essa mensagem. Ele sabe que será uma grande destruição, uma grande devastação, e ele se comove com isso, ele fica com seu coração pesado por causa disso. Não é o desejo de ver essas pessoas sendo destruídas, né, tudo que elas têm sendo devastado, mas por causa da sua desobediência, por causa do seu afastamento de Deus, por causa da sua idolatria, então eles estão agora sofrendo todos esses danos. O povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas em nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. Eles ainda vão buscar, né, nos seus deuses a salvação para os seus problemas. Então, nada disso vai resolver. O Senhor deixa muito bem claro que esses deuses não podem fazer absolutamente nada. Então, Deus continuará com a sua mão estendida contra esse povo e ninguém poderá deter justamente essas nações que virão contra Moabe e que trarão então grande destruição, e nós sabemos que tudo isso realmente aconteceu. Então o falso deus moabita não pode fazer nada, as orações deles não podem fazer nada, né? São deuses inúteis que nada podem fazer. Então essa foi a lição divina ensinada por meio do profeta Elias, né? Justamente no Monte Carmelo, tá? De que aqueles deuses daqueles povos pagãos não puderam fazer absolutamente nada. O dia inteiro clamaram a ele, pedindo a esse deus pagão, no caso Baal, que fizesse alguma coisa, e ele não fez absolutamente nada. Elias simplesmente pediu um sinal a Deus e tudo foi resolvido em instantes. Então, quando o povo de Moabe então experimentou a ira de Deus, eles buscaram seus próprios ídolos e deuses, né? Nada aconteceu. Por quê? Porque não havia ninguém para salvá-los. Eles foram dispersos e destruídos. Então, quando nós buscamos, né, nossos próprios meios de fuga para superar os nossos problemas diários, o efeito é o mesmo. Nenhum prazer, passatempo ou ideia religiosa criada pelo homem vai nos salvar, né? Nenhum Deus criado pelo homem vai nos salvar. Então, a nossa esperança está no Deus único, no Deus vivo, no Deus verdadeiro, que pode nos ouvir e pode nos ajudar. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Então, ele deixa bem claro aqui que essa palavra, né, já havia sido proferida no passado, né, e que eles não deram ouvidos. Então, isso é muito importante, esse texto, porque não é algo novo, não é algo que aconteceu de forma inesperada, né? Eles já haviam sido avisados sobre essa questão, né? Então agora eles estão vendo a profecia sendo cumprida diante dos seus próprios olhos. O que foi anunciado anteriormente, que eles não deram ouvidos, né, não acataram, agora estão sofrendo as consequências. Então o fato de Deus deixar, né, justamente isso acontecer é por causa da sua grande justiça. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim. Então, daquele momento em que Isaías está proferindo essas palavras, ele diz: daqui 3 anos à frente, tudo isso vai acontecer, né? E sua grande população restarão uns poucos sobreviventes. Então, o fato é que essa mensagem se cumpriu cabalmente, literalmente, tá? Então, eles foram justamente invadidos e destruídos pelos assírios 3 anos após essa profecia ter sido trazida a cada um deles, tá? E o fato de Deus deixar um remanescente não só de Israel, mas também de outras nações, fala do seu propósito, né, de salvar pessoas do mundo inteiro e não somente de Israel, ok? Então essa mensagem é uma mensagem muito importante. Agora, pois, então, ele fala sobre esses 3 anos, né, à frente, e ele encerra, então, justamente com essa palavra, né, de uma grande população, apenas uns poucos vão sobreviver, né? Então, assim como o juiz estava prestes, né, a cair sobre Moabe, que era uma nação pequena, mas era uma nação arrogante, era uma nação orgulhosa, assim também, né,
ele deixa claro que haveria um outro lado, o lado da misericórdia, em que sobraria então um pequeno remanescente, um pequeno povo que então Deus resgataria, tá? Então o fato de Deus deixar um remanescente não só de Israel, mas também das nações, no caso aqui de Moabe, então fala do seu propósito de salvar as pessoas no mundo inteiro. Aqui então é justamente uma figura, né? Aqui uma demonstração de aquilo que Deus quer fazer em todas as nações do mundo inteiro, salvando não apenas o povo de Israel, mas salvando povos de todas as nações, tá? Por isso que ele deixa esse fato, ele deixa essa descrição, então, de um remanescente, não só Israel, como também de outras nações, ok? Que Deus possa abençoar, então, a sua vida. Temos aqui o capítulo 16, Deus, então, permitindo nosso próximo encontro, o capítulo 17, é o capítulo que nós, então, estaremos lendo e refletindo no nosso próximo encontro, tá? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que todos tenham um bom dia, né? Guardado e protegidos pelo Senhor, e o nosso próximo encontro estaremos juntos mais uma vez, ok? Pai, nós agradecemos por esse tempo juntos, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós, sobre nossas vidas, que possamos aprender, ó Deus, com aquilo que estamos vendo aqui no livro de Isaías, e não nos voltar as nossas costas e ouvidos para o Senhor, mas que possamos estar atentos, ó Deus, à tua palavra, para não sofrermos o dano, ó Deus, e as consequências do nosso pecado, dos nossos erros. Orienta-nos, portanto, fala no nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham todos então um bom dia, e no nosso próximo encontro, Isaías 17, é o que estaremos lendo e refletindo. Forte abraço a todos e até lá. Pra te adorar.